Muito bom dia, família Soma. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos. Eu não sei por que o pessoal diz assim, Feliz Dia dos Pais aos papais. Tá, os outros não merecem um feliz dia? Não entendo, cara. Tu não diz assim, Feliz Dia de Ação de Graças para os crentes. Não existe isso. Feliz Natal para quem crê em Jesus. Não, e para todos, né? Então, Feliz Dia dos Pais para todos. É um feliz dia que eu estou desejando, né? Entendeu? Faz sentido ou não faz? Quem concorda comigo, levanta a mão. Começamos bem, isso aí. Coisa boa. Gente, Dia dos Pais, dia daquele cara que consegue sentar no meio do caos. Mulher aqui no ouvido, as crianças agitando na volta e o cara consegue estar além. Sabe? O pai pleno, o pai completo é aquele que consegue sentar no meio do caos e ter um momento sozinho no meio de todo mundo. É ou não é? O cara consegue, tá acontecendo e tu tá assim, tu tá... Às vezes tu faz... Às vezes tem assim alguma coisa, sabe? Ou então, a segunda característica de um pai, mas sim, pai raiz, né? É quando tu vai sentar, daí tu vai... Cara, cuida, mulheres, cuida. Se tu quer saber se teu marido já tá um marido raiz, assim, já o cara é velho, sabe? É quando ele vai sentar, ele dá um gemido, assim, ele solta, parece que o fôlego de vida tá indo junto, assim, sabe? Tem que ter isso, tem que ter. Não faz sentido se não tiver. Esses dias nós estávamos lá em casa e eu fui sentar na minha poltrona. Eu tenho uma poltrona que já tem a marca da minha bunda, assim, bem certinho. Às vezes o Leandro vai lá e ele quer sentar na minha poltrona. Não entendo isso. Não entendo. E aí acontece o quê? Quando eu vou sentar, eu nunca tinha reparado. E esses dias a Su me chamou atenção. Olha, tu tá igual os velhos quando vai sentar. Eu fui sentar e realmente, cara, depois eu comecei a cuidar toda vez que eu vou sentar. Da onde? Eu não sei. Certo, quando tu passa dos 40, eu não sei dizer, não sei. Eu não sei o que acontece. Mas, apesar de tudo isso, o pai é uma coisa essencial na vida dos filhos. Pai, eu quero dizer pra ti, presta atenção aqui, ó, meus irmãos. Pai, vocês são essenciais na vida dos filhos. Vocês são a figura mais importante. A cultura vai dizer que não. O mundo vai dizer que não. Alguns psicólogos vão dizer que não. É a mãe. Não, o pai é a figura mais importante na vida dos filhos, tá? Tu vai ouvir que não, vai ter gente dizendo que não, tu vai ter a cultura te incentivando a não acreditar nisso, tu vai ter a cultura te motivando a comprar cigarro e não voltar mais, vai ter, ou então tu ser um banana dentro de casa, um cara omisso, que o mundo tá caindo à tua volta e tu não faz nada, mas a figura do pai é essencial na vida dos filhos. Tu quer que teus filhos sejam felizes? Tu quer que teus filhos tenham melhores condições na fase adulta? Tu quer que teus filhos tenham um melhor salário? Tu quer que teus filhos tenham mais longevidade? Tudo isso, estatisticamente, é comprovado, tem relação com a figura paterna na infância. Então, pais, vocês são essenciais. É óbvio, eu não estou dizendo que só os pais, a mãe também é importante, afinal de contas, se fosse só pelo pai, cara, tu já experimentou cuidar de um bebê recém-nascido, só o pai? Morria na primeira semana, morria. A Sofia, nossa filha mais velha, claro, depois disso eu aprendi. Quando ela nasceu, ela estava no hospital, eu peguei um pedacinho de bolo que trouxeram para minha esposa e botei na boquinha dela. Tá aí, forte, viu como funciona? Depois eu soube que não podia. Alguém me avisou depois. Não podia. Foi na primeira semana, né? Eu peguei um ossinho de coxinha de galinha e dei na mão dela. Enfim, gente, acontece. O pai, se tu deixar, o pai mata o filho, simples. O pai, ele vai dar qualquer bobagem, ó, come, se virei, sabe? O filho tá com fome, tu vai comprar uma traquinas e vai dar, pô, açúcar. Enfim, a mãe precisa estar do lado para dizer, isso pode, isso não pode, é ou não é? A mãe tem que estar do lado controlando, senão o pai vai vestir a criança de... Cara, já viu uma criança vestida pelo pai? Não faz sentido aquilo. É uma arte moderna. É cultura contemporânea. Um misto de coisa nenhuma com tudo e sei lá. Às vezes as meninas querem ir no mercado e elas, posso ir assim? Vai assim. Daí ela tá bota aquelas galochas de chuva, uma calça de lã, um casaco de super-heroína, ou então um vestido aquela do gelo, como é que é? Frozen. E aí aquela figura assim, estranha indo comigo no mercado. Essa é a figura do pai. Mas
que é importante? A questão que eu quero que vocês entendam é que o pai é essencial na vida do filho e, biblicamente, o pai é o alimentador do filho. E a gente vê isso na Bíblia. E eu quero já que vocês vão achando aí o livro de Malaquias. Para variar, nós vamos retomar Malaquias 2, do 1 ao 9. E eu acho interessante isso, porque é o terceiro sermão essa semana em Malaquias 2, 1 ao 9. Nós tivemos semana passada, nós tivemos quarta e agora o terceiro. Tu vê que a palavra de Deus ela é inesgotável, né? Se nós quiséssemos continuar o ano todo nesse mesmo texto, a gente conseguiria, porque a palavra de Deus é inesgotável, uma fonte incessante. Nesse texto aqui, os pais eles são apresentados como alimentadores, aqueles que alimentam. Por que eu estou dizendo os pais? Porque o chamado ali é os sacerdotes. Os sacerdotes eram os pastores da época. Os pastores são esses líderes responsáveis. E eu vivo dizendo aqui, e biblicamente isso é correto, Efésios 6,4 diz isso. Os pastores dentro de casa são quem? Oi? Os homens, os pais. Os pais são pastores na casa. Então, esse texto que nós vamos ver aqui, ele se aplica perfeitamente aos pais, ok? Aos homens. E aqui é importante salientar que não é somente a quem já é pai. É para quem pretende ser pai, para quem planeja ser pai, para quem sonha em ser pai. E aqueles que ainda não são pais ainda estão em vantagem, porque tu já está aprendendo antes de ser. Melhor do que eu dando bolo na boca de uma bebê recém-nascida, por exemplo. Achou aí o texto? Vamos ler? Em primeiro lugar, então, eu quero que a gente veja 5 coisas, 5 erros que os sacerdotes estavam praticando aqui, que os pais não podem praticar. Lembrando, sacerdotes são os pastores, tá? Pais, pastores. Então, que os pais não podem pegar para si. 5 erros que eles estavam cometendo. Nós vamos ver em primeiro lugar, versículo 1 aí, achei. Primeiro erro dos sacerdotes é ignorar o chamado. Lê comigo aí, versículo 1. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Deus está chamando um grupo de pessoas específico aqui. Deus está chamando uma classe de pessoas específico. Deus se refere ao povo todo, depois na continuação do texto. Antes, no capítulo 1, ele está falando com o povo, mas aqui ele está chamando os sacerdotes, os pastores. Deus chamou um grupo de caras e disse, é com vocês a coisa. Eu estou tratando com vocês. Eles estavam desprezando isso. Se nós lermos, e nós vamos ver na sequência, eles estavam desprezando o quê? A aliança com Deus, o chamado de Levi. Eles estavam desprezando totalmente o chamado que Deus havia dado a eles. Deus chamou esses caras para uma função específica e eles estão desprezando isso aqui. O primeiro erro que a gente tem que aprender com esses caras aqui é não desprezar o chamado de Deus. Pai, papai, olha para mim aqui. Se Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, Ele te deu um chamado. Tu tem uma responsabilidade diante do Senhor. E ao primeiro sinal de tu não cumprir isso aqui devidamente, Ele vai te chamar para prestar contas. Lembram? Nós vimos já, o contexto aqui de Malaquias é uma bagunça, é caos, confusão. Deus não está gostando e Ele chama o povo para resolver a situação. É uma reunião familiar. E aqui, especificamente, Ele chama os pais, os pastores. Porque eles são os alimentadores. A questão que tu precisa entender é, assim como um pai precisa saber alimentar bem o filho, e tu vai precisar da mãe para isso, senão tu vai dar um bolo pro primeiro dia de vida da criança, assim como o pai precisa aprender a alimentar bem, fisicamente, os pais precisam saber alimentar bem espiritualmente. Você precisa saber alimentar bem, então não basta tu pegar o texto bíblico, por exemplo, tu achar, eu vou ensinar a Bíblia para o meu filho, e aí buscar aqui, vamos ver aqui, esse aqui, sabe? Não, tu tem que entender o que tu vai fazer. Tu tem que aprender o texto para ensinar o texto. Tu tem que conviver com a palavra para poder ensinar o teu filho a conviver com a palavra. Tu precisa valorizar o chamado que Deus está tendo, que Deus está te dando. Tu precisa valorizar a responsabilidade de Deus na tua vida. Aqui os sacerdotes, eles estão ensinando o povo. Só que eles estão ensinando tudo, menos a seguir a Deus. Tanto que eles estão conduzindo o povo a se desviar. Eles estão ensinando alguma coisa. A questão é, tu vai ensinar alguma coisa para os teus filhos? Tu vai ensinar algo aos outros? A questão é o que tu vai ensinar? Tu vai ensinar bem ou não? Você está ensinando. E ensinar bem é a primeira responsabilidade de quem ensina. Ensinar bem
é a tua primeira responsabilidade. E ouvir é a primeira responsabilidade de quem segue. Então, os filhos, a primeira responsabilidade dos filhos é ouvir. E ouvir aqui, óbvio, inclui obedecer. Amém? Nós precisamos valorizar. Deus convoca aqui os homens, os líderes, os pais, e ele pede conta, ele quer prestação de contas. Deus sempre chama primeiro o homem, o líder, o pastor, para prestar contas. Sempre, sem exceção. A gente viu isso no primeiro livro do Antigo Testamento, em Gênesis, a gente está vendo no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o padrão não mudou. Deus chama o homem. Se a tua casa está uma bagunça, a responsabilidade é tua, meu irmão. Se a tua casa é um caos, se a tua casa é incrédula, a responsabilidade é tua, meu irmão. Tu tem um dever diante do Senhor. E o primeiro deles é responder ao chamado de Deus e não desprezar. Porque afinal de contas, tu vai prestar contas. Todo líder, todo aquele que lidera, vale para as mães também, porque lideram os filhos, mas principalmente para o homem. Todo homem vai prestar contas. Hebreus 12 mais 1, versículo 17, fala isso. Lembram? O texto diz assim: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Tu vai ser chamado a prestar contas. Hoje é um chamado de Deus aqui para tu prestar contas. Deus está te convocando aqui nessa manhã, meu irmão. Deus está te chamando aqui nessa manhã para tu ver como está a tua vida e a tua resposta ao chamado dele. Amém? Em segundo lugar, o segundo erro dos sacerdotes, que nós, como pais, não podemos imitar, é querer honra sem honrar. Não tem como. Aqui, olha o versículo 2 comigo. Vamos lá. Fica com a Bíblia aberta, ok? Se não ouvirem e se não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Esses sacerdotes aqui, esses caras, eles estavam querendo honra para si. Eles estavam querendo ser honrados, como era de praxe na função que exerciam. Sabe? Tem muitos pastores hoje que querem honra, e a honra ao pastor é devida, ok? Mas não é como se nós precisássemos disso e não devêssemos isso. Esses caras aqui, eles querem honra, mas eles não honram. Eles querem honra para si, mas eles não honram quem está acima deles. Eles querem honra ao sacerdócio, mas eles não honram o Pai dos céus. Eles não estão honrando. Todo homem, na verdade, quer ser honrado, mas não há honra se tu não honrar. Quinto mandamento, cara. Quinto mandamento na veia. Honra teu pai e tua mãe. E o entendimento reformado disso aqui não é só pai e mãe, é toda a autoridade. Toda a liderança. Tu deve honra. Então sim, o pastor deve ser honrado. O pai tem que ser honrado, mas ele tem que ensinar a honrar. Como que um pai ensina um filho a honrar se quando ele está em casa, ele está reclamando do pastor, ele está reclamando do chefe dele no trabalho, ele está reclamando de toda a autoridade que ele tem na vida dele. Como que se ensina a honra desse jeito? Tu vê que não fecha a matemática, não bate? Não tem como querer honra se tu não honrar. Aqui os sacerdotes estão servindo então de maldição. Veja bem, a honra ao nome de Deus é algo tão sério que pelo fato de não dar isso, eles estão servindo de maldição. Lembra? Versículo 2? Olha aí. Enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra do meu nome. Ou tu é bênção, ou tu é maldição. Já parou para pensar assim? E agora? Eu sou bênção ou eu sou maldição na minha casa? Ou tu é bênção, não tem meio termo, ok? Não existe meio termo. Ou tu é bênção, ou tu é maldição. Não tem meio termo, não tem área neutra. Se tu obedece, se tu honra o nome de Deus, se tu honra as autoridades, tu é bênção. Se tu não honra, se tu desobedece, se tu não considera a palavra de Deus como autoridade máxima na tua vida, tu é maldição.
e tu serve como maldição e tu amaldiçoa. Porque a bênção que tu profere, aqui a bênção sacerdotal que os sacerdotes proferiam, estava servindo de maldição para o povo. Imagina, toda noite tu abençoar os teus filhos e aquilo ali está servindo como maldição. Lá em casa nós temos uma prática. É coisa antiga, está em desuso, mas enfim, a gente continua. Todo dia, antes de dormir, as minhas filhas vão e abençam pai, abençam mãe. E a gente abençoa elas. Imagina tu fazer isso e toda vez que tu abençoa, aquela bênção quando chega na criança, ser uma maldição. Já parou para pensar nisso? Eu acho que tu precisa de uns segundos para pensar nisso aí. É sério isso aqui. Nós podemos estar proferindo bênção, achando que está sendo uma bênção, quando na verdade está servindo como maldição. Quando na verdade nós estamos amaldiçoando. Precisa um tempinho para processar isso, né? Aqui o que está acontecendo com os sacerdotes é exatamente isso. A bênção sacerdotal que Moisés havia entregue a eles, ela está servindo como maldição. Nós temos um dever diante de Deus. A questão é, presta atenção nisso aqui. Presta bem atenção. Tu já está amaldiçoado se tu não vive para a honra de Deus. É ou não é o que está acontecendo com os sacerdotes? Eles não honraram o nome de Deus. E Deus está dizendo, eu vou enviar a maldição sobre vocês. Aliás, já estão amaldiçoados, o texto fala. Cara, tu já parou para pensar que se tu não vive para honrar o nome de Deus intencionalmente, propositalmente, tu está amaldiçoado? Já parou para pensar então por que muita coisa não dá certo na tua vida? Muita coisa não dá certo, parece que Deus não responde tua oração, parece que quando tu intenta algo, aquilo ali não vai avante, não prospera, e quando prospera, eu não me refiro só financeiramente, eu digo tudo. É porque muitas vezes nós estamos, de fato, sob maldição, por não honrarmos o nome de Deus. Nada do que tu diz ou faz abençoará os outros, se antes tu não honrar o nome de Deus. A questão é, responde para mim, mentalmente, ok? Tu tem vivido para a glória de Deus? Tu tem vivido para honrar o nome de Deus de forma intencional? Todo dia? Quando tu vai, minha irmã, lavar a louça, quando tu vai vestir teus filhos, meu irmão, quando tu sai para o teu trabalho, quando tu chega em casa do trabalho, ou durante o teu trabalho, tu vive intencionalmente cada momento buscando honrar o nome de Deus? Ou às vezes passa batido e tu simplesmente esquece? Em terceiro lugar, o terceiro erro dos sacerdotes que nós, pais, precisamos evitar, que nós não podemos praticar, é gerar uma descendência reprovável. Vê aí comigo, versículo 3. Eis que reprovarei a sua descendência. Passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Eu já falei sobre isso aqui, né? Deus está usando uma linguagem rara, porque a situação exige uma linguagem pesada. Deus está dizendo que vai esfregar bosta na cara dos sacerdotes, porque ele está indignado com isso. É uma situação rara, que existe uma forma de falar rara da parte de Deus. Deus não costuma falar assim. Se ele está falando é porque a questão é séria. Quem não honra o nome de Deus está não só servindo como maldição, mas está desprezando a descendência. Quando nós não honramos o nome de Deus, quando nós não buscamos a glória de Deus, nós estamos desprezando a descendência. E aqui, lembra, eu expliquei para vocês domingo passado, descendência é semente. É semente. Tanto é o fruto do teu trabalho, quanto os teus filhos. Nós entendemos que sejam os dois. Alguns teólogos vão discutir, não, é a semente e a produção, é a plantação. E outros vão dizer, não, ali de semente são os filhos. A gente acha que é os dois. Porque quem não honra o nome de Deus está sob maldição. Quem não honra o nome de Deus está desprezando a semente, está desprezando o fruto do trabalho da sua mão, quanto está desprezando os seus filhos. Filhos estão aprendendo com pais que não honram
o nome de Deus, que não valorizam o nome de Deus, que não glorificam a Deus. Aqui, versículo 13 inicia com eis que. Essa expressão aqui é justamente uma consequência do versículo anterior. Quando Deus diz assim, eis que, ele está dizendo, por causa disso, por causa do que eu falei anteriormente, ou no caso da desonra, eis que reprovarei a sua descendência. A descendência desprezada, reprovada, é uma consequência de pais que não consideram, que não valorizam a honra e a glória do nome de Deus. Deus inverte essa ofensa. Se eles estão desprezando o nome de Deus, então Deus vai desprezar eles e sua família. Se tu não honra o nome de Deus, Deus vai desprezar a ti e a tua descendência, a ti e a tua casa, a ti e o teu trabalho, a ti e o teu salário. Nós temos que aprender com isso aqui. Aqui nós estamos aprendendo como não fazer, tá entendendo? Nós estamos sendo ensinados pela palavra de Deus a como não agir, a como não fazer, a como não viver. Quem desonra a Deus será desonrado por Ele. É isso que Ele está dizendo. Deus está dizendo, se tu desonra o meu nome, eu vou pegar o que desonra, a oferta, a merda, a bosta, e vou esfregar na cara de vocês e vou lançar fora junto com todo o restante. Nós temos que aprender com isso aqui. Se a gente quer uma família que honre o nome de Deus, uma família bem-aventurada, uma casa que louva a Deus incessantemente. Deus está dizendo algo do tipo, eu vou jogar o bebê fora junto com a fralda. Entendeu? Sabe, a mãe pede pro pai trocar. Ah, troca o filho, fez cocô, troca. O cara vai no hospital lá, tem outro? Tem outro bebê aí? Não é isso. Deus está dizendo isso aqui, cara. Deus está dizendo isso aqui. Se tu não honra o meu nome, cara, se tu não honra o meu nome, eu vou te tornar desprezível, vou esfregar bosta na tua cara e vou te jogar fora junto com o resto. É exatamente o que Deus está falando. A questão é que antes de lançar o bebê fora, Deus está dizendo, eu vou pegar a fralda e vou esfregar na tua cara. Quem desonra a Deus será descartado por Ele. Imagina só, pensa um pouquinho nisso aqui, imagina só. Que trágico seria se a melhor bênção para os filhos... Presta atenção aqui, olha para mim. Imagina se a melhor bênção na vida dos filhos fosse Deus tirar tudo da vida deles. Para pensar um segundo, que se fosse para Deus abençoar os teus filhos, e a melhor bênção que Ele pudesse conceder fosse te tirar da vida deles. Tem muitos pais hoje em situação assim. A melhor coisa que pode acontecer para o filho é Deus tirar o pai da vida dele. Cara, ontem nós estávamos conversando lá em casa sobre, enfim, cuidado das meninas, conversa, né? Eu falando com a Su, a gente estava conversando sobre o cuidado das meninas. Não tem um dia que eu não pense, e se eu for, o que vai acontecer com elas, enfim. E ontem mesmo apareceu para mim esse vídeo que viralizou aí, de uma briga na escola, vocês viram? A menina agredindo outra com uma tesoura, vocês não viram? Viram isso? Cara, cadê os pais dessas crianças? Cadê os pais? Porque eu vi depois alguns vídeos delas, eu vi alguns posts sobre a situação, e a questão é, alguma foi com a mãe na escola, reclamaram, não deu em nada, a mãe voltou para casa, a outra mãe foi buscar no dia da briga lá, enfim, sabe? Tu vê isso, é a mãe, não sei o que tá aí, mas cadê o pai, tchê? Cadê o pai? Tu percebe que muitos... Por que hoje tem muita criança, muitos filhos sem a presença do pai? É trágico. Eu falei no início aqui, a pior coisa que pode acontecer para o filho é não ter a presença do pai. Mas muitos desses estão servindo de bênção. Deus já tira o pai da vida da criança para não ter uma maldição na vida dela. Hoje a situação no Brasil está assim. Era assim que estava no tempo de Malaquias. Corrupção, desastre, caos. Os líderes, aqueles que deveriam dar o exemplo, estavam ensinando a como não fazer. Estavam ensinando aquilo que não deveria ser feito. Em quarto lugar, o terceiro é o erro dos sacerdotes, que os pais não podem praticar. É quebrar a aliança com Deus
proclamando um ensino deturpado. Versículos 4 ao 7. Achou aí? Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento, para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e foi isso que eu lhe dei, para que me temesse. E de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão, e afastou muitos da iniquidade. Presta atenção no palavreado que Deus está usando. E afastou muitos da iniquidade. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote, do líder, do pastor, do pai, devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Tu não quebra aliança com Deus somente quando tu peca, mas também quando tu ensina fora ou em desacordo com as Escrituras. Tu não pecas, tu não quebra aliança com Deus somente quando tu peca, quando tu mente, quando tu rouba, quando tu mata, quando tu adultera. Não. Também, mas não é só nisso. Tu peca, tu quebra aliança com Deus quando tu está ensinando algo fora do que as Escrituras ensinam. O teu ensino tem que ser totalmente concordante, totalmente coerente com o ensino das Escrituras. Isso implica em tu conhecer as Escrituras. Isso implica em tu ler as Escrituras, estudar as Escrituras, memorizar as Escrituras. Nós temos um dever com os nossos filhos, ensinar a eles. Efésios 6,4, pais, não conduzam seus filhos à ira, ou não provoquem os filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Ok? Como que nós vamos criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, se nós não conhecermos isso aqui? Porque é a disciplina e a admoestação do Senhor. Nós temos um dever, e esse dever ele é inadiável, ele é incancelável, é ensinar os filhos. Agora, não é ensinar qualquer coisa, é ensinar a Escritura. Pais devem ensinar aos filhos o valor da aliança, o valor dessa aliança que nós temos com Deus, e não um ensino que despreze a aliança com Deus. É em temor e tremor. Nós temos que ensinar os filhos a como valorizar a aliança, o relacionamento que nós temos com Deus, ok? Aqui, os sacerdotes estão ensinando a como negligenciar. Os sacerdotes, os líderes, os pastores, os pais, estão ensinando a negligenciar. O ensino deles está sendo literalmente, e me perdoem o palavreado, está sendo literalmente um ensino de merda. Cara, Deus falou isso. Ok? Deus está falando isso. O ensino deles é tão ruim que Deus vai pegar aquilo ali, vai esfregar na cara deles, é um sinônimo do ensino que eles estão ensinando, e vai lançar fora. Teu e o meu ensino precisa ser coerente com as Escrituras. Por quê? Lembra o que eu falei no começo? Pais são alimentadores. Pais são quem alimenta. E as Escrituras aqui são um alimento espiritual. Assim como nós alimentamos os filhos para que eles estejam saudáveis, nós queremos filhos saudáveis. Então tu não vai dar só chocolate. Tu não vai dar só salgadinho. Tu não vai dar só traquinas. Tu sabe que isso não faz bem. Tu vai dar uma vez ou outra. Ok. Mas tu não alimenta com isso somente. É ou não é? Assim como tu não faz isso, tu quer que eles se alimentem de forma saudável. Então tu precisa também alimentar espiritualmente de forma saudável. O ensino espiritual, o alimento espiritual que os pais concedem aos filhos tem que ser algo saudável. Não pode ser algo só de púlpito, tem que ser na casa. Não pode ser algo somente aos domingos, tem que ser a semana toda, todos os dias. Não pode ser algo fraco, tem que ser algo com substância. Tu precisa ensinar os filhos, porque afinal de contas, da sua boca, todos devem buscar a instrução. Tu é mensageiro de Deus. No texto de Malaquias, o termo é Malaquias. Tu é Malaquias de Deus, tu é mensageiro de Deus na vida dos teus filhos. O ensino aos filhos tem que sair da tua boca. A alimentação espiritual para os filhos tem que sair da tua boca.
Versículo 4. Eu lhes enviei este mandamento. Eu lhes enviei este mandamento, diz o Senhor dos Exércitos. Tu percebe isso aqui? Olha só, presta atenção. Tem duas origens. Presta atenção, cara, isso aqui é importante demais. Tem duas origens. Eu lhes enviei um mandamento, diz o Senhor dos Exércitos. É Senhor dos Exércitos porque é Senhor dos Exércitos Celestiais, Senhor dos Exércitos dos Anjos Celestiais, ok? Tanto que em inglês é o Senhor das Hostes, tá? Deus é Senhor dos Exércitos, então ou tu tem algo que se origina em Deus, algo do mensageiro de Deus, o anjo de Deus, o profeta de Deus, ou então vai ser o contrário a isso. Não, presta atenção, não há campo neutro. A origem do ensino que tu profere é uma ou outra, não tem terceira via. O ensino daquilo que tu tá passando aos filhos, o que tu está ensinando aos filhos, à tua família, a quem tu estiver ensinando, ou é dos céus, vem do trono de Deus, ou vem do trono de Satanás. Não existe meio termo. Tá entendendo? Não existe. Bem que nós queríamos, mas não tem. Ok? Não tem. Ou é do trono de Deus, vindo do trono de Deus, ou é do trono de Satanás. O que tu ensina precisa ser algo coerente com as Escrituras. E aqui tem algumas formas que Deus usa para se comunicar com os filhos. Deus usa algumas formas para se comunicar. Tu precisa estar atento a isso. 6 formas como Deus usa para se comunicar com seus filhos. A primeira delas, obviamente, é a Bíblia. A Bíblia. Deus usa a palavra dele para falar contigo. Ontem nós estávamos em casa e íamos fazer o culto familiar. E a Rebeca estava brincando, enfim, ela perguntou qual era o meu lugar favorito de ir, onde que eu gostaria de ir. E eu brinquei com ela também, eu disse, agora eu vou para a presença de Deus. Eu sentei, peguei a Bíblia e disse, pronto, cheguei. Agora é o momento de Deus falar com a gente. A Bíblia é o primeiro e mais importante lugar em que tu ouvirá Deus falar. Não há outro, ou pelo menos não há outro de forma inerrante. Ok? Amém? Nós precisamos da Bíblia para que nós ouçamos a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que Deus fale conosco e nós tenhamos convicção de que realmente é Deus falando. Qualquer outra forma pode haver algum desvio nosso, alguma falta de compreensão nossa e subjetividade. Aqui não. Aqui é Deus falando. Ok? Segunda forma que Deus fala conosco é por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo comunica a nós. Cara, Paulo fala aos Romanos, porque o Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem coisas que o Espírito Santo usa para comunicar a nós. Tá? Às vezes vai ser por forma de uma percepção, às vezes será usando tua consciência, às vezes tu peca e tu fica com aquilo incomodando, sabe? É o Espírito Santo usando tua consciência para te incomodar mesmo. Pais, o Espírito Santo fala conosco. E nós temos que ouvir, nós temos que estar atentos, nós temos que estar atentos aos sussurros do Espírito Santo. A vida é tão agitada, é uma correria, é celular na mão o tempo todo, e às vezes a gente acaba perdendo essas sutilezas espirituais, essas sutilezas do Espírito Santo. A terceira forma como Deus usa para falar conosco são conselhos sábios. Deus comunica aqui aos sacerdotes. Não ouviram, Deus comunica a um profeta, Malaquias, e ele vai falar. Deus usa às vezes os irmãos para falar conosco. Deus usa conselhos sábios para comunicar conosco. Deus usa outros, Deus usa os seus filhos para comunicar algo uns aos outros. Deus usa isso para se comunicar conosco. A quarta forma é a oração. Deus usa a oração para falar conosco. A oração é nós falarmos com Deus? É, mas não é só. Deus fala conosco por meio da oração. Quantas vezes em oração nós estamos pedindo uma direção de Deus e a gente sai da oração já convencido, convicto do que devemos fazer? Deus usa aquilo ali para comunicar a nós alguma coisa. A oração é uma forma de Deus falar conosco. Amém? Além disso, em quinto lugar, Deus usa as circunstâncias. Deus usa as circunstâncias para comunicar algo a nós.
Muitas vezes nós estamos, em algum dado momento, buscando algo de Deus, a gente quer uma resposta de Deus, a gente quer tomar uma decisão, a gente precisa de algo, e Deus já respondeu por meio das circunstâncias. Sabe? Às vezes tem algum preocupado, pastor, eu queria saber tal coisa, mas não está dando. Pô, Deus já respondeu. É não. Pronto. Sabe? Aquela irmã que está preocupada. Ô pastor, mas ele é tão querido, eu queria namorar e casar com ele, ou vice-versa. Mas eu fiquei sabendo que aprontou antes com outro antigo namorado, ou a noiva. Tá aí, Deus já respondeu. Entendeu? Deus usa circunstâncias. Às vezes tu quer decidir por algo, comprar alguma coisa e justamente naquele dia deu um imprevisto, teve que trocar o gás. Pronto, Deus respondeu. Deus usa circunstâncias para falar com a gente. Lá em casa ele usa bastante assim. Em sexto lugar, a sexta forma que Deus usa para se comunicar com seus filhos é a forma sobrenatural. É a forma talvez mais incomum, é a forma mais rara, mas é uma forma que ele usa. Nós cremos nisso. Deus usa de forma sobrenatural algumas coisas. Ele já fez assim com alguns de nós. Nós já vimos isso acontecer. E Deus pode muito bem, ele é soberano, ele pode fazer. O problema disso aqui é que nós estamos, e os nossos filhos estão, distraídos. Presta atenção aí. Muitas vezes, nós estamos, em primeiro lugar, distraídos. Ou então nós estamos ignorando. Nós também podemos ignorar o que Deus está falando. Simplesmente, eu não quero ouvir isso. Cara, não é o que estava acontecendo ali? Eu sempre vos amei. Como assim nos amou? Sabe, eles não querem ouvir aquilo ali. Não é o que eles estão querendo ouvir, eles queriam ouvir alguma outra coisa. Em terceiro lugar, às vezes nós estamos interrogando. Como nos ama? Sabe? Estão mudando a regra do jogo. Como assim? Inverteu agora. Quem questiona é eles, não é Deus. Às vezes acontece isso com os nossos filhos. Tu fala alguma coisa e eles fazem uma pergunta por cima. Mas peraí, só um pouquinho. Vamos botar em ordem a coisa aqui. Eu falei primeiro, eu perguntei primeiro. Primeiro, tu me responde. Entende? Às vezes tu tá tão anestesiado, tá tão, sei lá, na correria, que tu não te dá conta. Tu falou com o filho, tu perguntou alguma coisa, o filho inverteu a jogada e tu seguiu no ritmo deles. Calma assim. Eu te fiz a pergunta. É a tua vez de responder. Depois eu respondo a tua pergunta. Amém? Em quarto lugar, às vezes nós estamos invertendo as coisas. Sabe? Simplesmente mudando de assunto. Pô, por que tu veio com esse blusão preto? Cara, tu viu o relógio que eu comprei? Olha aqui. Sabe? Muda de assunto. Às vezes nós estamos fazendo isso. Às vezes nós estamos fazendo isso. E aí a gente não entende as formas que Deus se comunica com a gente. E a gente passa batido, e tu não percebe, tu não vê. Ou então, se nós não estamos invertendo, em quinto lugar, nós estamos interrompendo. Interrompendo. E, gente, deixa eu abrir o coração para vocês. E eu posso falar tranquilamente porque acontece na minha casa também. Os adultos estão conversando, o filho chega interrompendo, tu para a conversa e atende. E eu não estou falando que é vocês, eu estou dizendo, na minha casa também acontece. Isso é errado. Isso é errado. Nós temos que mudar essa prática. Minha filha, só um pouquinho. Papai e a mamãe estão conversando, tu espera a tua vez. Assim que nós terminarmos o assunto, a gente deixa tu falar. Senão, tu está ensinando a criança de que ela é o centrinho do universo. Tudo tem que parar quando ela quiser. Só que nem sempre vai ser assim. Na escola não vai ser assim, no trabalho não vai ser assim, na igreja não vai ser assim, e aí tu ensinou errado, tu está ensinando o teu filho a se frustrar quando for grande. Tu está ensinando ele a se revoltar quando for grande. Quem sabe, a abandonar o Senhor quando for grande. Tu entendeu? Sim ou não? Então nós temos que cuidar disso aqui. Em sexto lugar, muitas vezes nós estamos discordando. Nós estamos discordando. Cara, o povo está fazendo isso direto aqui no livro de Malaquias. Deus fala uma coisa e eles estão discordando. Não é bem assim. Não. Sabe? Deus está falando algo e eles estão dizendo que não. Deus está dizendo algo e eles estão pensando que não. Muitas vezes nós estamos pensando assim, ou agindo assim, ou falando assim. Tu quer ver quando vocês estão discutindo, o casal discutindo.
Tu quer ver quando o casal está discutindo. E aí tu começa a querer estar certo, e a esposa está certa, ou vice-versa, e os filhos estão no meio ali. Como assim? Ah, então a gente pode, às vezes, não estar certo e querer estar certo. É assim? Pode. Ah, bom saber. Entende? A criança não tem preparo para aquilo ali. E às vezes a gente está discutindo e está tudo no mesmo contexto, e a criança está vendo isso tudo e está sendo ensinada de forma errada. E o problema é que às vezes tu ainda insere na discussão. Tá vendo, fulano? Olha aqui tua mãe. Ou olha aqui, ó, o que teu pai tá fazendo. Ou tu não acha que tá certo? Como assim? De onde surgiu isso? De onde veio? Quem colocou na tua cabeça que a criança tem preparo para isso aqui? Que a criança tem capacidade para viver isso e sair dali ilesa? É difícil falar amém agora. Em 7º lugar, nós estamos racionalizando. Deus está comunicando com a gente, Deus está falando com a gente, e nós estamos racionalizando. Ou então, nos auto-justificando. Sabe? Tu peca, tu fez algo errado, mas tu racionaliza. Não, mas veja bem. Não, mas é que aconteceu tal coisa. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Eu fiz isso porque ele agiu desse jeito. Ah, eu só fiz isso aqui porque ela me disse tal coisa. E nós continuamos racionalizando. Enquanto isso, nosso pecado vai se fortalecendo e vai crescendo. Em 8º lugar, Deus está falando com a gente, mas nós podemos estar ouvindo seletivamente. Nós ouvimos só o que queremos. Lembra do primeiro sermão? Palavra de Deus contra Israel. Às vezes a gente não quer ouvir essa palavra de Deus que é contra nós. Palavra de confronto. Palavra de juízo, a gente não quer. É bom quando Deus fala, eu sempre vos amei. Tá, essa parte é ok, aceito. Essa tá bom. Essa eu boto a mãozinha no peito e faço levanto a mão, faço um beicinho. Eu consigo até derramar uma lágrima. Agora, e quando é contra nós? A gente tem a tendência de querer ouvir de forma seletiva. Deus fala e a gente quer escolher o que ouvir. E em 9º lugar, o problema é que muitas vezes nós estamos simplesmente desobedecendo. Simplesmente desobedecendo. Deus comunica com a gente, Deus fala com a gente, e a gente segue desobedecendo. Pai, presta atenção aqui, ó. Presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa ensinar o que Deus quer, não o que tu quer. Tu precisa ensinar aos filhos o que Deus quer, não o que tu quer. Na tua casa as coisas não acontecem porque tu quer que seja assim. Acontece porque a palavra de Deus diz que pode ser assim ou que deve ser assim. Na tua casa não é porque tu quer tal coisa. A palavra de Deus é quem é a autoridade na tua casa. Se tu não vive a palavra e com a palavra, como tu quer que a tua família, os teus filhos, a tua esposa viva? Como tu espera que eles vivam com a palavra? Vivam a palavra, se tu não faz isso. Para ser um mensageiro, você precisa conhecer a mensagem. Ok? Amém? Amém ou não amém? Você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Em 5º lugar. E último. Nós precisamos aprender com esse erro dos sacerdotes aqui e não fazer. Nós temos que evitar desviar a si e aos outros. Versículos 8 e 9. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Cara, volta comigo, vamos ler aqui, ó, versículos 6 e 7. De novo. A verdadeira instrução esteve na sua boca e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e afastou, presta atenção, afastou muitos da iniquidade. Tá vendo? Eles estão andando com Deus, estão trilhando o caminho de Deus e estão afastando muitos da iniquidade, estão trazendo junto. Agora os versículos 8 e 9. Mas vocês se desviaram do caminho e por meio da sua instrução
por meio do que eles estão ensinando, levaram muitos a tropeçar. Ao invés de levar para perto de Deus, estão afastando de Deus, estão distanciando de Deus. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu os fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, na medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Esses caras aqui estão desviados. Esses líderes aqui, esses pastores aqui, esses pais aqui, estão desviados. E não para aí, eles não só estão desviados, mas estão desviando outros. Cara, eu estou fazendo assim, vai por mim, não dá nada, não dá nada. Pode seguir, sabe? Eles estão desviando outros, cara. Aquilo que eles ensinam, está totalmente em desacordo do que o que Deus quer que eles ensinem. A conjugação de verbo hoje está uma maravilha. Eles estão desviados, mas pior do que isso, eles estão desviando a muitos. Eles estão desviados e estão afastando muitos do Senhor. Caras assim, líderes assim, pastores assim, pais assim, se tornam indignos, se tornam desprezíveis e vão ser humilhados publicamente. Deus está dizendo. Se tornam desprezíveis, indignos. Deus está dizendo que pessoas assim, para Ele, são desprezíveis. Jesus fala, Mateus 18, versículo 7, se eu não me engano, Lucas, capítulo 17, ai daquele por meio de quem vem um escândalo ou pedra de tropeço. Ai daquele. Por que isso? Porque tu não pode levar outros a pecar. Tu não pode levar outros. Ai daquele. Ai daquele. Tu se torna desprezível a Deus. Filhos devem receber alimento dos pais, e os pais devem alimentar os filhos, mas esse alimento tem que ser um alimento saudável. Saudável. Tem que ser assim. 5 coisas para encerrar. 5 coisas que um pai precisa observar e praticar. Em primeiro lugar, um ensino fiel. O teu ensino tem que ser fiel às Escrituras. Presta atenção aqui. Papai, presta atenção. Tu é o professor. Tu não é o escritor. Tu é o professor desse livro aqui. Tu não é o autor dele. Tu é o professor desse livro. Tu não é o escritor dele. Entendeu? Tu não ensina o que tu quer. Teu ensino tem que ser fiel. Em segundo lugar, a tua conduta tem que ser coerente. A tua conduta tem que ser coerente com o que tu está ensinando. Os filhos precisam ver um pai obediente a esse texto aqui. Obediente às Escrituras. Os filhos precisam ver um pai que crê nas Escrituras. E um pai que vive as Escrituras. Um pai que obedece ao pai. Um pai que honra o pai. Entendeu? Em terceiro lugar, discipulado. Você precisa ensinar tanto os filhos a ser bons pais ou boas mães. Você precisa ensinar aos filhos como ser bons pais, boas mães. Você precisa ensinar os filhos não só como ser, mas também caminhando junto. Você não ensina alguém só dizendo como que faz. Você ensina alguém mostrando como faz. Isso é discipulado. Jesus ensinou os discípulos a serem apóstolos, não só falando, mas sendo um apóstolo. Ele foi um enviado de Deus. Está entendendo? O discipulado é dessa forma. Discipulado é desse jeito. É você ensinando e fazendo. Ensinando e fazendo. Mostrando como que faz. Em quarto lugar, você precisa liderar e confrontar. Deus vem ao povo e confronta os erros do povo. O pai... Eu falei isso aqui para os homens, eu não lembro se foi nessa quarta que passou ou na anterior. Muitas vezes nós evitamos, sabe, as chamadas DR.
Sabe? Tu quer ver, a mulher manda mensagem. Quando chegar em casa, a gente precisa conversar. Daí que o cara vai pro bar, vai fazer alguma coisa, sabe? Tu vai fazer hora extra, vai virar a noite trabalhando, porque ele não quer aquilo ali. Cara, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que está acontecendo em Malaquias é uma reunião familiar, é ou não é? Quem que chama para a reunião familiar? Deus, o Pai. Os homens, os pais, aqueles que lideram bem, têm que ser os primeiros a querer tratar as coisas que estão acontecendo em casa. Tem que ser os primeiros a chamar os outros. Gente, vamos sentar aqui, a gente tem que resolver isso aqui. Está acontecendo tal coisa e isso aqui precisa ser resolvido. Vamos resolver, não tem condições. Os homens têm que ser os primeiros. Deus é quem vem ao povo e confronta os erros do povo. Ele não espera o povo se dar conta. Ele não espera o povo se dar por si. Ele vem. Ele é um pai amoroso. Ele está fazendo isso por graça. Assim é em casa. Tu não pode ver a coisa acontecendo e deixar. Tu está vendo teu filho se tornar um trainee de demônio e tu está deixando. Sabe? O filho está fazendo um intensivo ali para virar demônio e tu deixa. Sabe aqueles cursinhos intensivos assim? Tipo isso. E por último, pais precisam ser quem capacita. Os pais capacitam os filhos. Tu tem que ser quem capacita os filhos, quem treina os filhos, quem ensina os filhos. Não espere que outros façam isso, porque outros farão isso. Outros vão ensinar os teus filhos se tu não fizer. Outros vão estar ao lado dos teus filhos se tu não estiver. Outros vão capacitar os teus filhos se tu não fizer. Deus não deixa que outro nos capacite, Ele nos capacita. Ele nos envia o Espírito Santo, Ele nos dá dons, Ele nos ensina e nos mostra como fazer. Ele nos dá condições de como fazer. Assim são os pais. Você precisa ser quem capacita. Sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não conseguimos manter-nos fiéis e viver a vida cristã como Ele quer. É ou não é? Nós tivemos uma série sobre santidade, nós vimos, sem o Espírito Santo não tem como. Assim tem que ser os filhos ao que nós ensinamos. Tu tem que entender que se tu não ensinar os filhos, eles vão ser maus alunos, maus funcionários, maus patrões, eles serão maus cidadãos. É você que tem que ensinar. Amém, meus irmãos? Fica de pé. Eu quero encerrar dizendo... Olhem para mim aqui, por favor. Meus irmãos, vocês são essenciais na vida dos filhos. Vocês são essenciais na vida dos filhos. Tiago, tu é essencial na vida dos meninos. Tu é essencial. Deus te colocou aí para isso. O Luke precisa de ti. O Luke, o Thomas, o Romeu, eles precisam de ti. Rodrigo, os teus filhos precisam de ti. Foi tu que Deus escolheu para ser os pais deles. Deus escolheu vocês, caras, para serem os pais dos filhos. Sabe por quê? Porque vocês são essenciais na vida dos filhos. O mundo está cheio de caras que abandonam. O mundo está cheio de caras que vivem a vida que não é para viver. O mundo está cheio de caras que traumatizam os filhos. O mundo está cheio de caras que não preparam os filhos para a vida. Que não preparam os filhos para serem bons funcionários, bons cidadãos, bons cristãos. A igreja está cheia de homens que estão deixando os filhos virarem demônios dentro da igreja. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser pais que cuidem dos filhos. Nós precisamos ser pais como Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos ser pais que apontem para o verdadeiro Pai. Nós precisamos ser pais que revelem como que é o Pai Celestial. Meus irmãos, vocês são essenciais na vida dos filhos. Vocês são essenciais na vida dos filhos. Eu quero chamar os pais aqui na frente. Eu quero que a gente ore por eles. Venham aqui, por favor, bem rapidinho, sem demora. Pais, venham aqui, por favor. Quero que a gente ore. Vamos orar juntos.
Vocês são sacerdotes na casa de vocês. Vocês são pastores na casa de vocês. Deus colocou vocês justamente para isso. Deus colocou vocês justamente porque Ele quis que os filhos de vocês aprendessem de vocês como ser bons cristãos, bons filhos de Deus. Estendam as mãos para cá, meus irmãos. Vamos orar para esses caras? Roguem a Deus pela presença do Espírito Santo na vida deles, por poder do alto na vida deles, para que haja revestimento de poder na vida deles, para que haja fé crescente cada vez mais, uma fé fortalecida na vida deles, para que eles estejam preparados a cada dia para os ataques do diabo. Orem, meus irmãos, orem, estendam as mãos para cá e orem por esses caras. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero chegar na Tua presença, Pai, pelo poder, pelos méritos de Cristo Jesus, pedindo a Ti, Senhor, neste momento, por estes pais, estes homens que Tu colocou em suas famílias para serem os líderes, os responsáveis, os pastores, os sacerdotes das suas casas. Capacita cada um, Senhor. Dê a cada um condições para serem bons pais, para que sejam bons pais e pais exemplares. Em nome de Jesus, abençoa a cada um, Senhor, para que haja revestimento de poder. Abençoe a cada um, Senhor, para que creiam no Senhor, para que confiem no Senhor, para que o Senhor possa capacitá-los, para que Tu possa derramar poder nos seus corações, para que nas suas casas eles tenham revestimento de poder e o inimigo não tenha condições contra as suas vidas. E o inimigo não possa atentar contra as suas vidas. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Bendito Espírito Santo, enche os corações de cada um, enche de unção, abençoa, Senhor, derrama unção da Tua parte sobre a vida deles, derrama, Senhor, poder do alto, para que haja confiança em Ti, para que ao orarem, ao imporem suas mãos nos seus filhos, nas suas esposas, eles estejam cheios de poder para expulsar os demônios, para curar enfermidades, para que por meio das suas mãos eles abençoem e não amaldiçoem, para que por meio da sua boca eles abençoem e não amaldiçoem, para que por meio das suas atitudes, do seu exemplo, eles abençoem e não amaldiçoem. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa esses pais, abençoa estes homens. Deus, a sociedade está carente de homens responsáveis, homens maduros, homens crentes. Oh Deus, nós precisamos ser diferentes. Ajude-nos a sermos diferentes. Nós queremos mudar essa situação. Nós queremos agir de forma diferente. As nossas casas não podem seguir o mesmo ritmo. As nossas casas não podem seguir o mesmo curso. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, abençoa estes homens, Senhor. Abençoa estes homens. Abençoa estes homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor. Abençoados sejam estes homens. Abençoados sejam estes homens. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor pela vida de vocês. Glória ao nome do Senhor pela vida de vocês. Que Deus seja glorificado na vida de vocês. Que Deus seja glorificado na vida de vocês, caras. Que Deus seja glorificado na vida de vocês. O mundo está louco para que vocês sejam derrubados, para que vocês abandonem as famílias, para que vocês sejam humilhados. Deus está fortalecendo vocês. Que hoje vocês saiam daqui empoderados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, vamos responder o sermão?